Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite para estar aqui hoje, agradecer o AB de Juiz de Fora, o IBDP, e especialmente o professor Dierle, que gentilmente me convidou para fazer essa exposição. E é uma alegria para mim poder falar desse tema hoje, que além de ser um grande interesse acadêmico, também acompanha o meu dia a dia na prática da advocacia no escritório. E aí, antes de entrar no Visual Law, eu queria só retomar alguns conceitos brevemente, porque eu acho que eles são importantes para que a gente entenda melhor o que é o Visual Law. Então, o primeiro conceito que eu queria trazer é o conceito do design, que é a criação de projetos com focos nos seres humanos e suas necessidades. Então, o design é basicamente olhar para quem vai utilizar um determinado produto ou serviço e pensar como a gente pode melhorar esse produto ou esse processo. E então é importante destacar isso bastante, que a principal dimensão do design ela é funcional ou estratégica, ela não é uma dimensão estética. Acontece que no uso cotidiano do termo design, né, o design acabou ficando vinculado a essa ideia de estética. Então, por exemplo, quando a gente vê um carro bonito, a gente fala, esse carro tem um design legal, por exemplo. Mas o design, desde seu surgimento, ele é vinculado à funcionalidade. E por isso, até mesmo buscando ressignificar o conceito e ressaltar essa dimensão estratégica do design, muitos usam o termo UX design, que é justamente o design centrado na experiência do usuário ou do cliente. E aí, só para ilustrar isso, eu trouxe aqui algumas imagens desse projeto The Uncomfortable, da Caterina Camprani, que ela é uma designer e uma arquiteta, e ela criou esse projeto para demonstrar a relevância do design em sua dimensão funcional no cotidiano e como ele não está vinculado pela busca pela estética. Então, ela trouxe um tanto de objeto que, desvinculado do objetivo para que eles foram criados, eles se tornam inúteis para aqueles que os utilizam. E aí, trouxe algumas imagens aqui, mas vocês podem ver mais aqui no QR Code ou nesse link do YouTube, que ela mostra vários objetos que ela desenhou tendo isso em mente. E outro conceito relevante é o conceito de design thinking, que é a aplicação de técnicas do design em outras áreas do conhecimento, possibilitando a organização de informações e ideias, a identificação de problemas ou de defasagem de um determinado produto ou processo, a tomada de decisões e o aprimoramento de situações, de serviços e de produtos. E aí, o que é legal ressaltar é que não há uma metodologia com passo a passo prévio e acabado, mas é uma abordagem, um design thinking, que permite justamente essa abordagem mais criativa e inovadora para a solução de questões e que sejam capazes de atender às necessidades de um usuário, de um cliente ou do destinatário daquela medida que vai ser implementada de uma maneira mais efetiva. E aí, apesar de não ser um passo a passo prévio e acabado, tem algumas etapas que a gente pode ressaltar aqui na abordagem do design thinking, que são as principais trazidas pelos autores que tratam desse tema. Então, a primeira é a imersão, que é a aproximação do contexto desse problema. Então, você vai buscar um diagnóstico, e para isso é necessária empatia, que é a capacidade, basicamente, de criar conexões com aquele cliente, usuário ou destinatário e buscar entender as necessidades dele, os problemas que ele vem experimentando. E aí, nesse ponto, como nem sempre a gente pode tratar o nosso usuário, cliente, destinatário de uma forma individualizada, a gente fala muitas vezes na necessidade de construção de uma persona, que é uma espécie de arquétipo, que é um modelo de personalidade baseado em alguns padrões de um comportamento de um determinado grupo. Então, a gente pode, por exemplo, pensar no grupo de clientes de um escritório, que normalmente são pessoas leigas, que não têm formação jurídica, e, por exemplo, num grupo de juízes, para pensar quais são os problemas e como a gente pode auxiliar a experiência deles. Aí já trazendo um pouquinho para a aplicação no direito. E nisso a gente chega no conceito de legal design, que é uma área de estudo interdisciplinar em que os métodos do design centrado nos seres humanos, eles são utilizados agora para melhorar a comunicação jurídica e a própria experiência do direito. Então, o objetivo do legal design é tornar o sistema jurídico e os seus serviços mais centrados nos seres humanos, mais acessíveis, satisfatórios e empáticos para todos aqueles envolvidos na vivência do direito. Então, sejam magistrados, advogados, as partes litigantes. E então, tem várias potencialidades que essa abordagem do legal design pode trazer. A Margaret Hagan é uma das principais referências nessa área de estudo, e ela fala que o legal design ele pode trazer melhorias expressivas no status quo do direito,
porque ele favorece uma resolução de problemas aprimorada, serviços centrados no usuário, uma melhor comunicação, que vai ser o cerne da nossa apresentação aqui, quando a gente está falando de Visual Law, além de trazer novas oportunidades profissionais no âmbito do direito, que fogem daquelas tradicionalmente existentes aí, uma melhor organização jurídica, quando a gente pensa, por exemplo, em processos internos de equipes, de escritórios e dos ambientes de trabalho, ou até na relação entre advogado e cliente, e também o surgimento de novos produtos e serviços. E aí uma questão que eu acho importante pontuar quando a gente fala do legal design é que, diferente do que acontece quando a gente pensa em uma abordagem no design em outras áreas, o design no direito, ele não é orientado pelo lucro ou pelo consumo, ele é orientado por uma melhoria da compreensão e na vivência do direito. Então, consequentemente, a abordagem do legal design ela não pode ser pautada aí por critérios apenas quantitativos, mas ela deve considerar também alguns critérios qualitativos. E aí, trazendo para o âmbito processual, o que a gente pode pensar é em como o design pode contribuir, por exemplo, para a efetivação de direitos fundamentais processuais, como o devido processo legal e o contraditório. E outro ponto que é interessante ressaltar e que linka um pouco até com o que o Aurélio disse, é a questão das inovações tecnológicas. Porque o legal design está entrelaçado com os avanços tecnológicos. Então, primeiro, porque todas as áreas estão sendo transformadas pelas novas tecnologias da informação e da comunicação, que estão alterando de forma bastante significativa a forma como a gente se comunica, como a gente lida com a informação. É só pensar, por exemplo, nas redes sociais, que usam, por exemplo, bem menos texto do que a forma de comunicação anterior, quando a gente pensa em um jornal, uma revista. E o direito não está imune a essa transformação que vem ocorrendo na forma de comunicação. E também está vivenciando um processo crescente e refreável de inserção de novas tecnologias no direito, que o Aurélio explicou bem, que é a virada tecnológica do direito e que representa tanto o emprego de tecnologia no exercício das profissões jurídicas e a informatização e automação judicial, mas também traz mudanças para institutos jurídicos, cria novos institutos, como as ODRs e os tribunais online, e exige o desenvolvimento de uma nova racionalidade. E outro ponto que é interessante pensar quando a gente fala na relação entre as tecnologias e o legal design é que as inovações tecnológicas elas também criaram novos pontos de contato entre os cidadãos e o direito, que agora acontece a todo momento, quando a gente acessa qualquer site aí, ou qualquer plataforma, a gente está aceitando termos e condições dos sites, a política de privacidade. Então, o tempo todo, os cidadãos têm contato com o direito. E tudo isso significa que surgem novos problemas que o direito precisa enfrentar, mas também surgem novas potencialidades que essas próprias tecnologias permitem, que a gente busque soluções novas e criativas para esses problemas novos, mas também para os problemas antigos da comunicação jurídica e do nosso sistema de justiça. E aqui, só para trazer algumas aplicações práticas para visualizar o que é o legal design. Então, alguns exemplos que a gente tem no judiciário, o aplicativo eProc, do TRF4, o balcão virtual do TRF2, o balcão virtual do TJMG, tem vários outros, selecionei aqui, só para vocês terem uma ideia do que significa quando a gente está falando de legal design. Mas esses aplicativos, por exemplo, o eProc, ele permite que os advogados acompanhem os processos ali pelo celular, deem ciência em intimações. O balcão virtual do TRF2, até utilizando alguns recursos, já entrando no Visual Law, traz aqui um fluxograma com o andamento do processo, divide as informações em blocos de cores para ficar mais fácil a compreensão do que está ali. E o balcão virtual do TJMG foi implementado recentemente e permite que os advogados comuniquem com servidores de varas diretamente, sem precisar se deslocar até o tribunal para fazer esse contato. E só ressaltando como o legal design e as tecnologias estão interligados, a própria resolução do CNJ, que determinou a criação desses balcões virtuais, ela pontuou que isso era necessário pelas mudanças introduzidas nas relações e nos processos de trabalho pelo fenômeno da transformação digital. Então, isso exemplifica exatamente aquele ponto que eu estava falando antes. E aqui a gente já pode entrar no que é o Visual Law. Então, o Visual Law é a utilização de técnicas que vão conectar a linguagem escrita com a linguagem audiovisual. Isso não significa que o texto perdeu importância, só que a gente pode utilizar alguns outros mecanismos aí, como imagens, sons, vídeos, para auxiliar a compreensão do texto. E isso é possível justamente a partir do avanço tecnológico e com o objetivo de gerar uma melhor comunicação e compreensão na prática jurídica, que entra bastante aquele ponto que eu mencionei do design não estar vinculado à estética.
A questão do visual law não é deixar as petições ou os contratos bonitinhos, mas deixar eles mais efetivos, tornar a compreensão deles mais simples, mais rápida e mais clara para aquelas pessoas que estão tendo contato com aquele documento. E nesse contexto, vão ter importância esses dois conceitos da multimodalidade e da hipermodalidade, que já vêm sendo estudados pela área da linguagem, da semiótica, que visam justamente construir sentidos e mostram como a gente tem uma melhor compreensão e um aprendizado mais fácil quando a gente constrói sentido a partir de diferentes elementos que não exclusivamente textual. E aqui entram imagens, palavras, sons e cores. E quando a gente fala de hipermodalidade, significa a multimodalidade numa estrutura desse ambiente digital, que permite que o leitor perca um caráter meramente passivo e se torne esse leitor navegador. Então, estou lendo uma notícia, eu vejo um hiperlink, eu consigo clicar se eu quiser aprofundar um assunto, depois eu retorno para o texto, clico outro link, tem acesso a um vídeo ilustrando aquilo que está sendo dito. Então, isso que é a hipermodalidade. E só uma coisa que é interessante ressaltar é que essa evolução da forma de comunicação, ela não é exclusiva do direito, inclusive já vem ocorrendo em outras áreas há muito tempo. Um exemplo bem claro disso é o jornalismo. Aí eu trouxe aqui a evolução da versão impressa do jornal Folha de São Paulo para vocês darem uma olhada de como teve, por exemplo, uma redução do texto na página, uma maior inserção de imagens, cores, e até aqui nessa versão de 2020 tem até um infográfico no fim da página, não sei se dá para ver direito aqui pela projeção, mas é bem interessante notar como em outras áreas isso já foi absorvido. E quando a gente pensa no direito, o desafio é utilizar essas ferramentas para melhorar a comunicação jurídica, auxiliando uma melhor compreensão do conteúdo, mas sem deixar com que o nosso documento perca a sua complexidade, profundidade e a técnica jurídica também. Então, o primeiro ponto, quando a gente está pensando no visual law, é a funcionalidade. E isso é exatamente aquilo que a gente vem falando, que é justamente o objetivo do visual law. Não é estético, é um objetivo estratégico. Tornar um documento mais compreensível, mais persuasivo, quando a gente pensa numa petição, por exemplo. Os pontos 2 e 3, eles são muito interligados. A questão da análise do contexto e da empatia. Porque é importante levar em consideração quem é o seu destinatário na hora que você está pensando em utilizar um desses recursos. Então, se um cliente te faz uma consulta e você vai responder ele num documento, você não vai utilizar a mesma forma e a mesma linguagem, as mesmas cores, do que quando você está elaborando uma petição, que é endereçada para um magistrado, que não é uma pessoa leiga, que já tem conhecimento naquilo. E aí, da mesma forma, quando a gente pensa, por exemplo, em utilizar um fluxograma colorido em um processo de indenização por inscrição indevida no SPC, por exemplo, que seria interessante utilizar nesse contexto. Quando você traz, se você copiar e colar isso e trouxer para um processo penal, ele pode soar até mesmo desrespeitoso. Então, é importante ter visto o contexto e aí essa análise a partir da empatia para garantir que o objetivo principal do visual law, que é a funcionalidade, seja alcançado. Quando a gente fala de moderação aqui, essa quarta premissa, é a questão de usar isso de forma moderada, porque o cérebro humano, ele é naturalmente, ele é neofóbico, a gente, por natureza, a gente repulsa ou rejeita o que é muito diferente do que a gente está habituado e familiarizado. Então, quando a gente pensa em utilizar isso em um documento jurídico, que já tem uma tradição, é importante que essa utilização não seja uma ruptura completa daquele documento tradicional, porque isso vai influenciar negativamente no próprio objetivo do visual law, do uso do visual law, e pode acabar gerando uma estranheza ou até dificultar a compreensão do documento. Então, o que é importante ressaltar é que uma formatação completamente inovadora ou disruptiva, ela pode ser até mesmo prejudicial para a compreensão da peça, e aí vai gerar o efeito oposto do almejado, quando a gente pensa em utilizar o visual law. E o quinto ponto da continuidade, ele diz respeito exatamente à necessidade de que você tenha um feedback e que você acompanhe os resultados da utilização da sua técnica. Então, se eu inserir um fluxograma, por exemplo, eu tenho que observar se ele atingiu o objetivo almejado depois. E sempre evoluindo os esquemas que a gente vai utilizando, porque as necessidades das pessoas também mudam. Então, uma técnica, por exemplo, um QR Code que a gente usa hoje, que é uma coisa inovadora e que tem um objetivo interessante, daqui a alguns meses pode se tornar ultrapassado e obsoleto e não conseguir mais atender as necessidades daquela pessoa que é destinatária de um documento jurídico. E aí, outra questão que é importante tratar e que é preocupação de muitos, né,
Mas se eu usar um fluxograma numa peça, ele vai ser aceito pelo judiciário? E aí, o que eu quero marcar aqui só é que o próprio judiciário, internamente, ele vem estimulando o uso do Visual Law. Então, a gente tem essa resolução do CNJ 347, que pontuou expressamente que sempre que possível é necessário usar recursos de Visual Law para tornar a linguagem de todos os documentos, dados estatísticos em ambiente digital, análise de dados e fluxos de trabalho mais claros, usuais e acessíveis. E aí tem vários exemplos que estão sendo utilizados. Eu trouxe aqui esse resumo de sentença de uma vara do trabalho em Fortaleza. A sentença é apresentada no formato tradicional, mas também é trazida nessa forma resumida para facilitar a compreensão. Tem esse projeto Descomplica, do TJRS, que está mudando a forma dos ofícios circulares lá para tornar mais fácil a compreensão também dos documentos. E aqui é legal ver a diferença. Tem esse exemplo de um mandado de citação e penhora da Sexta Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, que vem até com QR Codes, instruções, vídeos explicativos, para a pessoa entender melhor o que aquele mandado significa. E aqui, o último dado que a gente tem, que é bastante legal, é essa pesquisa empírica realizada pelo grupo Visual Law, que eu deixei aqui o QR Code, o link para quem quiser acessar, que foi uma pesquisa empírica feita com magistrados federais para analisar o que eles entendiam, o que eles achavam dos elementos visuais utilizados em petições. E aqui alguns dados interessantes é que 77% dos magistrados entrevistados entendeu que o uso facilita a compreensão da petição, mas desde que usado com moderação. E entra justamente naquelas premissas que a gente vinha falando antes. E aqui outro exemplo que é interessante é essa questão dos 3 modelos de petição. Vocês podem ver que a terceira petição, que é a mais disruptiva, que mais se afasta das formas tradicionais de peticionamento, ela foi a que menos agradou os magistrados. Isso também ressalta a importância de buscar uma familiaridade quando a gente está usando esses recursos e não uma disrupção completa com as formas tradicionais. E aqui eu vou tentar ser célere, para não tomar tempo demais de vocês, não atrapalhar o evento, é falar do Visual Law na advocacia, agora entrando no cerne da nossa fala aqui. Por que é importante estudar o Visual Law para que advogados estudem o Visual Law? Então, primeiro ponto, é essa tendência irrefreável de aprofundamento das mudanças oriundas das novas tecnologias, que vem mudando a forma como a gente se comunica e que torna cada vez mais necessários que a gente use outros recursos fora do texto, além do texto, dos recursos textuais, para ser melhor compreendido, ser mais persuasivo, trazer mais empatia para quem está tendo acesso àquele documento. E essa tendência, ela foi acelerada ainda pela pandemia do Covid-19, pela necessidade de manutenção do funcionamento dos tribunais de forma remota. Então, em atos que tradicionalmente eram realizados presencialmente, passaram a ser realizados à distância, até sustentações orais, audiências de instrução. E esses recursos que o Visual Law permite que a gente utilize nas peças, eles podem ajudar a lidar com a perda da tatibilidade corporal que a gente tem quando a gente está em um ambiente físico. E nesse sentido é que o Visual Law pode contribuir até mesmo para efetivar o contraditório e a ampla defesa quando a gente pensa no âmbito do processo, porque você vai conseguir fazer com que seus argumentos sejam melhor entendidos de forma mais rápida. E, por fim, a questão do mercado de trabalho, que cada vez mais os profissionais do direito precisam buscar alguma forma de se diferenciar, e o Visual Law pode permitir até mesmo uma melhor relação com os clientes, ao tornar os documentos jurídicos que geram muita estranheza para quem é de fora da área, mais compreensíveis. Aqui alguns dados relevantes, vou passar mais rápido por isso, mas só porque a psicologia comportamental já tem vários estudos que demonstram que o aprendizado acontece de uma forma melhor quando a gente une representações imagéticas e verbais, aí pensando no texto, eles até chamam isso de aprendizado multimídia. E pensando no âmbito do direito, já tem estudos empíricos sobre alguns impactos positivos do uso desse recurso na busca de uma maior persuasão. E agora eu vou falar de algumas aplicações práticas, e aqui eu acho que o cerne do meu argumento é que você não precisa ser um designer para aplicar recursos do Visual Law, muitos de vocês já fazem isso no dia a dia, com certeza. Então, por exemplo, quando a gente pensa em dividir o texto em tópicos e subtópicos, isso ajuda a organizar melhor o que está sendo dito e auxilia diretamente a uma melhor compreensão. A utilização de cores, de grifos, ícones, ilustrações para destacar algum ponto, utilização de imagens e prints ao invés de transcrever uma cláusula contratual, por exemplo.
tabelas, gráficos, quadros comparativos, fluxogramas, hiperlink, QR Codes e vídeos também são uma estratégia que só chama a atenção que nessa pesquisa do grupo Visual que eu mencionei, os magistrados tiveram uma certa resistência em relação ao QR Code. Então, é interessante que seja usado de uma forma bem estratégica e pensada, e não, por exemplo, inserir vários QR Codes numa peça. Isso pode gerar aquela sensação de estranhamento que não é almejada quando a gente pensa no Visual Law. E aqui eu trouxe algumas coisas só para ilustrar essas aplicações práticas. Então, aqui uma petição hipotética, em que a gente colocou o print de um contrato para ressaltar a informação que a gente quer, ao invés de transcrever essa cláusula contratual, que chama muito mais atenção para a informação que a gente está querendo ressaltar. Um exemplo legal de uma aplicação em contratos é essa política de privacidade do site da Globo. Então, você pode ver que a linguagem é bem direta, os tópicos, é dividido em vários tópicos, com ícones, tem forma do leitor interagir com aquilo, abaixando essas abas, que são todas clicáveis, e você pode se aprofundar mais no que está sendo dito ali naquelas cláusulas. A política do Google de privacidade também, que usa ícones, usa tópicos, e também linka vídeos que você pode ir para aprofundar. Então, por exemplo, aqui é um vídeo de introdução à política de privacidade do Google. Esse aqui é um exemplo que a gente usou no escritório, na hora que a gente estava fazendo uma consulta para explicar para um cliente o que é o planejamento sucessório. E que a gente buscou utilizar essas estratégias também para deixar a forma mais didática possível para uma pessoa que não é formada no direito. Então, isso é um outro exemplo de como pode ser utilizado. Aqui é uma ilustração que a gente fez para mostrar a evolução do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre um determinado tema, e aí foi colocado no corpo de uma petição aí tradicionalmente feita. A única questão é que ela era dividida em tópicos e subtópicos, que eu acho que é uma coisa sempre recomendada, e permite, por exemplo, que a gente consiga fazer um memorial em uma página, porque às vezes se a gente ficar muito vinculado à forma tradicional, a gente não vai conseguir fazer um memorial tão sucinto e expor tantas questões. Então aqui eu fiz um memorial hipotético também, em uma página de um caso de embargo de declaração, que é interessante, é uma estratégia interessante também quando a gente pensa no Visual Law. E aqui eu trouxe só algumas ferramentas que eu acho mais interessantes, mais fáceis de utilizar. Muita gente já usa no dia a dia, né? O Word, o PowerPoint principalmente. Todos permitem que você construa fluxogramas, busque ícones, coloque imagens. O Canva, ele é uma ferramenta que tem uma versão paga e a versão gratuita. A versão gratuita dela é super completa, dá para você fazer esquemas também. Não é tão bom editor de texto como o Word, mas para fazer algum memorial, aquele memorial de uma página que eu mostrei, por exemplo, foi feito lá. É um recurso interessante. E o Prezi que eu estou usando nessa apresentação, e que é interessante utilizar também quando você pensa, por exemplo, em uma sustentação oral feita virtualmente, em que você não está lá presencialmente, é interessante utilizar algum recurso visual na tela para compensar essa distância, esse distanciamento. Então é isso, gente. Espero não ter cedido muito tempo. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada novamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Caso vocês queiram continuar essas conversas, estou super aberta para a gente conversar mais sobre esse assunto, é um assunto que me interessa muito. Então, estou disponibilizando aqui meus dados de contato. E é isso. Muito obrigada e passo a palavra de novo para o Brenner.